é já a última hora. Está falando de quê? Está falando da vinda de Jesus. Esse é o tema mais importante da Bíblia, como a mensagem do Calvário, como a mensagem salvífica de Cristo ao pecador. Sem a mensagem da vinda de Cristo, a mensagem do Calvário, ela fica desqualificada. Para que então servir a um Cristo que não vai voltar? Simplesmente estarmos aqui sem a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor? Isso não seria importante. Mas a mensagem da vinda de Cristo, ela está completamente ligada ao Calvário. Porque a Bíblia revela em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o verso de número 19, que quando Cristo subiu ao céu, ali 2 varões de branco, que pegaram e se uniram a Cristo, olharam para aqueles 500 varões galileus que estavam olhando, atônitos para o céu. E aqueles 2 varões perguntaram: por que varões galileus estão olhando para o céu? Da mesma forma como vocês estão vendo este Cristo subir, da mesma forma, um dia ele vai descer. É a última promessa ali que temos relatada ainda com Cristo. Você vai ver no mínimo na Bíblia 50 versículos, tanto no Velho Testamento como no Novo, em diferentes lugares e tempos, que vão relatar este acontecimento. Mas a grande pergunta é esta: por que não mais pregamos sobre a vinda de Jesus? Será porque os séculos se foram e ele não voltou? E as pessoas estão cansadas de esperar, e Jesus parece que está atrasado, parece que Jesus está tardando, ou parece que ele não vem. Talvez isso tenha na mentalidade de muitos crentes da nossa atualidade. Você vê em pouquíssimas igrejas se pregar sobre a vinda de Cristo. Mas como esquecer a maior mensagem que está ligada ao Calvário? Por quê? Se Paulo disse que se nós esperarmos Cristo somente aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que a Bíblia quer dizer com isso? É que se uma igreja não prega sobre a vinda de Cristo, se uma igreja só prega prosperidade, milagres, mas não prega o arrebatamento, a Bíblia está dizendo que esta igreja é miserável. A Bíblia está dizendo que não vale a pena você ser membro desta igreja. Não vale a pena você ter o cartão de membro desta igreja, porque esta igreja não vai subir. A Bíblia está dizendo que o líder desta igreja é um falso profeta, é um falso mestre em não advertir isso. Quantos púlpitos, existem líderes miseráveis, homens miseráveis, que só pregam prosperidade, que só pregam os métodos de milagres através de amuletos, de copo de água, de meia, e vai a flor ungida, o óleo ungido, mas não se prega sobre a vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque na hora que ele mudar o sermão dele, ele vai perder 70% da membresia que está lá. Por quê? Porque uma grande multidão está cega também. Aí ele recorre a esses falsos métodos
para poder introduzir na sua igreja o que? Grana, dinheiro. Mas esquece que Paulo há 2000 anos estava olhando para ele dizendo: miserável, pregue sobre o arrebatamento. É por isso que as nossas igrejas pregam tanto. Lembra que quinta-feira nós estávamos pregando sobre o caráter do cristão? Quando o rei Davi faz aquela alusão e uma pergunta ao Senhor: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí vai, limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E aí vai. Está falando de comportamento. Por quê? Porque se prega tanto comportamento. Porque se prega tanto a transformação de vida. Porque se prega tanto a transformação do caráter do ser humano. É porque nós não vamos ficar aqui sempre. Nós pregamos sobre um céu verdadeiro. Um céu que não é irreal, mas é real. Certo pregador disse que quando João termina o livro de Apocalipse, a primeira coisa que João diz, quando ele cai em si, ele grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê? João teve uma revelação do céu. Ele teve uma revelação da glória que nos aguarda, da glória que nos espera. Quando João caiu em si, neste corpo humano, João não quis saber de dinheiro, João não quis saber de família, João já queria voltar de novo, porque ele é um lugar glorioso. Se você crê nesse lugar, glorifica o Senhor. É um lugar extraordinário. Não que a prosperidade não deva ser pregada, a bíblica sim. Que Deus abençoa, que Deus faz os seus filhos prosperar. Mas não esquecendo que essa prosperidade não vem se não atentarmos aos mandamentos e preceitos do Senhor, para que as bênçãos verdadeiras do céu nos acompanhem em nossa vida. Querer estas bênçãos sem a mudança, sem a transformação, não passa de uma utopia. Não vale a pena. É por isso que nós pregamos a mudança, o comportamento, para cada um de nós aqui nos enquadrarmos, aleluia, nestas figuras que Deus quer, de homens santos e mulheres santas. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. Lucas capítulo 21. E o versículo de número 34 ao 36. Se o apóstolo João estava dizendo, é a última hora, então nós não poderemos estar dormindo. Nós não poderemos estar desapercebidos. Nós não poderemos estar buscando somente a glória desse mundo. Jesus dá um conselho muito grande para isso. Quem já encontrou bem forte diz amém. O versículo de número 34. Se estamos na última hora, olha o que é que Jesus diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue, primeiro, glutonaria. Que mais? Embriaguez. Que mais? Cuidados desta vida. Diz para o teu irmão: a vinda de Jesus é a maior prioridade hoje para a igreja.
seu tempo é para pensar. Colossenses 3:1, buscai as coisas de cima. Buscai as coisas de cima. E não as que são da terra. É o que? Prioridade. E venha sobre vós o improviso daquele dia. Estou voltado ao quê? Aos cuidados da vida. Só trabalho, estudo, família, amigos, lazeres. E o grande dia? Você esqueceu? Você esqueceu que Jesus está voltando? Será que durante as 24 horas do nosso dia nós paramos para pensar, se Jesus voltasse hoje, como é que estava a minha vida? Como é que está o meu estado espiritual com Deus? Será que eu estou valorizando realmente o reino de Deus? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós somos péssimos em valorizar o reino de Deus. Por quê? Se a gente tiver qualquer compromisso lá fora, na hora X nós estamos lá. Mas para Deus nós somos péssimos. Como? Domingo, o culto começa às 6 horas. O povo, 8, 7 e 10. Eu já estou 10 minutos pregando. E o povo chegando. Será que isso é valorizar Deus? Será que isso é valorizar o reino de Deus? Será que o culto a Deus e a adoração a Deus é prioridade para essa pessoa? Está buscando quem? Perdeu a metade do culto, não adorou, agora ele quer receber algo de Deus. Aí se o pastor não traz aquele sermão, se o culto não é agitado, ele sai reclamando. Pastor, para pregar ruim. Ruim é você, rapaz. Você não está pronto para subir. Reino de Deus, arrebatamento é prioridade. Nós priorizamos o mundo, o estético lá fora, mas o reino de Deus é sempre. Mas não é assim, Jesus está dizendo. Cuidado. E que venha sobre vós o improviso daquele dia, porque virá como um laço a todos. Aqueles que habitam na face de toda a terra. Aí o conselho de Jesus: vigiai. Quando? Só na hora do culto. Só no momento do culto da gratidão. Vigiai em todo o tempo. Quanto? Diz para o teu irmão: todo. Qual é o todo do dia? 24 horas. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Por quê? De estar em pé diante do Filho do Homem? Hã? O que nós estamos priorizando hoje? As mensagens antropocêntricas, as mensagens de prosperidade. Traga o seu real para você ganhar o seu milhão. Liga a sua TV. O Paulinho vai pagar se você encontrar uma mensagem sobre a vinda de Jesus. Coloquem todos e procurem. Olhe no outro dia. Não tem. Por quê, pastor? Porque hoje Mamon é quem governa essas igrejas. Mas eu quero dizer que nesta igreja, na sua vida, Jesus é quem vai governar. Jesus é quem vai reinar, aleluia. Porque nós estamos esperando Ele voltar a qualquer momento. Glorifica o Senhor. Escute isso aqui, ó. Escute isso.
O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, é o evangelho profético sobre os últimos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Eu não vou pregar sobre o arrebatamento literal que vai ser, se Deus permitir, quinta que vem. Mas olha como o mundo está. Nunca, em toda a história, os homens estiveram tão perdidos como o que nós estamos vendo hoje. O mundo sempre teve problemas, guerras, lutas, dificuldades. Mas se você olhar com um olhar crítico, você vai perceber que nunca o mundo esteve tão terrível como está. Eu estava observando aquela parada gay ali na avenida em São Paulo. A mídia não mostra muita coisa. Mas se você ver alguns vídeos particulares, Sodoma e Gomorra era fichinha para aquilo. Porque a própria Sodoma e Gomorra ainda tinha pudor. Havia o pecado do sodomismo, do homossexualismo. Mas ali você vê uma provocação contra a família, contra os valores de todos nós. Homens se beijando, mulheres se beijando. Alguém faz uma figura fantasiosa de Cristo, para demonstrar que Cristo é um homossexual. E eu fiquei pensando, Senhor, Paulo estava certo quando escreveu lá na sua epístola de Romanos, no capítulo 1, verso 18 em diante, aonde o ser humano mudou a imagem do Deus Criador, aonde a carne do ser humano foi inflamada no seu prazer e pecado. E Paulo não termina, Paulo é muito rústico. Paulo olha para essa cena, essa mesma que a gente viu, que ele contemplava na antiguidade. Paulo diz que estes são irreconciliáveis. E pior ainda, Paulo diz que são dignos de morte todos esses que praticam esse tipo de pecado. Eu fiquei pensando, se Deus manda fogo e mata todos, os anjos iam aplaudir lá no céu. Mas sabe por que Deus não vai fazer? Porque há uma sentença futura para isso. Eu não estou falando mal do homossexual, porque tem muitos que procuram libertação, sabe que estão numa condição errada e tentam mudar, mas esses não. Estes, a Bíblia fala sobre eles, são blasfemos, são irreconciliáveis diante de Deus. E o final deles, pastor, é se salvar? Não, me perdoe pela minha sinceridade, o final deles é o inferno, é a perdição, é a condenação, porque é blasfêmia contra Deus, contra o Espírito do Senhor, destruindo valores eternos. Queridos, nunca a humanidade esteve tão perdida. Aquilo que foi verdade um dia é verdade hoje? Não. Nós estávamos ontem fazendo um casamento, seguindo o padrão bíblico, um homem com uma mulher. Mas a ONU manda uma lei para todas as nações dizendo, a Bíblia está errada. Agora homem com homem dá certo, mulher com mulher dá certo. Homem com homem não gera família, mulher com mulher não gera família. O padrão de Deus dá certo. Homem e mulher casando gera família, gera filhos, gera descendentes. A verdade ela foi trocada, a verdade foi mudada.
Por isso que nós cremos que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Nós estamos vendo os grandes governos se unindo e já traçando um plano para quê? Para a chegada do anticristo. Já existe um projeto arquitetado para isso. Mas por que a igreja está tão alienada e tão distante de tudo isso? É porque nós somos as piores gerações que não lê a Bíblia, que não olha para os sinais da Bíblia, que não olha para essas coisas. E nos perdemos. Nunca a verdade foi tão relativizada. Há um ditado até que diz que cada um tem a sua verdade. Se eu proclamo isso e acho que é certo, é verdade. É não. O que a Bíblia diz que é verdade, é verdade. O que a Bíblia diz que é mentira, é mentira. O que a Bíblia diz que é santificação, é santificação. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que condena, isso é que leva o homem para o inferno. E diante dessa sociedade tão perdida de valores, eu fico com a Bíblia. E você? Você vai com a ideia deles? Infelizmente, a ideia de Karl Marx, quem já ouviu falar sobre ele? É a ideia de toda a esquerda mundial. O que é a esquerda? Não precisa eu dar nomes essa noite. Eu não vou pregar sobre política. Mas você sabe qual é o plano maior de esquerda? É fazer todos esses projetos que eu falei que a Bíblia condena, colocar eles em circulação. Aonde? Nas capitais, nos municípios, em todos os estados, em todos os países. E a Bíblia está dizendo não. A Bíblia está dizendo eu condeno. A Bíblia está dizendo eu tenho nojo. A Bíblia está dizendo eu vomito da minha boca. Infelizmente muitos crentes sem compreender, sem ler, sem estar atentos para a vinda de Jesus, batem palmas para alguns líderes. Alguns líderes que inflamam esses conceitos e essas ideologias do diabo, que destrói os valores da família, destrói os valores da sociedade. Ah, pastor, eu não sabia, hoje sabe. Karl Marx, outros mais. Alguns seguem quem quer. Buda. Outros seguem quem mais? Maomé. Vocês estão sabendo aí? Que o Brasil está abrindo portas para imigração muçulmana. Quem já ouviu falar? Fala em 300 mil. Alguém diz aí que é mais de 1 milhão. Você sabe que projeto é esse? Fechar essas portas aqui. Fazer o que eles fazem lá, porque lá eles mandam. A ideologia do Alcorão é matar todos que rejeitam Alá. É obrigar todos a servirem Alá. Mas eu não sei quem é Alá. Eu não sei quem é Maomé, mas o Jesus da Bíblia eu conheço. É o que está presente nesse lugar esta noite. É aquele que garantiu para o seu povo: um dia eu vou voltar, eu vou subir, eu vou preparar um lugar, mas um dia eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Glorifique o Senhor. As pessoas seguem o que querem. Seguem a ideologia que querem. Mas fique sabendo, tudo vai ter um fim. Por quê? Porque nós estamos na última hora. Pastor, Jesus vai voltar mesmo? Vai, meu filho.
Pastor, mas lá na minha igreja não prega. Quer um conselho? Quer? Sai dela. Ó, pastor, mas você é tão radical. Você acha que eu vou aconselhar alguém a estar em uma igreja que não prega sobre o arrebatamento, que não está esperando Jesus para você ficar lá? Sai dela, corre, foge, é Babilônia. Esteja num lugar que espere Jesus, porque você vai estar pronto. Mesmo sendo uma mensagem chata, que não dá ibope nenhum, sei que não dá, mas se é a maior mensagem da Bíblia, eu estou com ela. Eu nunca fui no céu, nunca fui, mas João descrevendo diz que é um negócio maravilhoso. Esse lugar que Jesus vai preparar não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem políticos corruptos, porque lá quem governa é Jesus. Aleluia, não tem acoelce, porque o brilho da luz do Senhor é quem clareia esse lugar. A Bíblia diz que são ruas de ouro, aleluia, e a Bíblia diz que a igreja que for arrebatada vai estar para sempre com Jesus, vai estar sempre com Ele por toda a eternidade, aleluia. Querido, só imaginar isso, dá vontade que fosse hoje, dá vontade que fosse agora, que a trombeta de Deus soasse, e nós deixaríamos esse mundo e subiríamos para estar para sempre. Oh glórias, levante a tua mão bem forte e diga Maranata. Diga mais forte, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque a vinda de Jesus está tão próxima. Primeiro, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, fala de algumas coisas. Primeiro, guerra. Segundo, rumores de guerra. Fome intensa em vários lugares no mundo. Epidemias globais. Ah, pastor, mas isso sempre teve. Sim, mas não como agora. Que mais, pastor, que nos avisa sobre a proximidade da vinda de Jesus? Mateus 24 fala sobre terremotos em vários lugares. Ah, mas terremoto sempre teve, mas nunca como no século XIX e século XX. Por quê? A maior incidência de terremotos da história da humanidade aconteceu no século XIX. O século que nós passamos. Mais tremores, mais cidades derribadas, abalos sísmicos e tudo mais. Será que Jesus não estava certo em Mateus 24? Olha que o século XIX já foi. Nós adentramos o século XX para o século XXI. Você acha que Jesus não está voltando? Olha para o teu irmão e diz assim para ele: para de perder tempo. Busque mais o Senhor. Fique esperto. Porque o homem vem como ladrão à noite. Ele vem na meia-noite de Deus, que é a meia-noite espiritual. Fala de um momento que ninguém pode estar esperando. Você pode estar envolvido em outras coisas. É por isso que precisamos estar com Deus. É preciso termos essa certeza. Pastor, eu estou com dúvida se vou ou não vou. Então busque mais o Senhor. Peça essa segurança, essa certeza com Deus. Terremotos em vários lugares. Nunca em toda a história houve tantos tremores. Outras grandes catástrofes foram grandes instabilidades na natureza.
como eu já vos disse, e o comportamento humano. Há 30 anos atrás, havia uma educação na família, sim ou não? Meu pai conta que se o filho passasse na frente do pai, se ele estivesse conversando, duas coisas: ele levava um castigo e uma pisa. Isso aqui levou. Se o filho, quando o pai estivesse deitado em uma rede, encostasse a mão, fizesse assim, ó, 2 castigos. E hoje, você fala para o filho: pare! Ele fica rindo da tua cara. Eu te pergunto, o comportamento humano mudou ou não mudou? Será que existe respeito? O respeito se perdeu de pai para filho e de filho para pai. Eu te pergunto, é um sinal ou não é da vinda de Jesus? Eu lembro quando eu era criança, para mim chegar perto do pastor da igreja eu me tremia. Não é porque ele fosse o mais crente, santo. Os pastores eram simples, pregavam até menos do que nós, mas havia um respeito tão grande. A gente tinha um medo de dizer alguma coisa, porque a gente via ele como autoridade de Deus. E hoje você vê a molecada jovem aí nas redes sociais detonando pastores. Não existe mais respeito. Nós estamos na última hora. Nós estamos nos momentos finais. Você olha para tudo que era organizado antes, parece que o mundo virou de ponta cabeça. E a gente fica imaginando, será que o Brasil vai melhorar? Vai melhorar. Irmão, o problema dessa nação é espiritual. Aquela nação de 1910, de Daniel Berg e Gunnar Wingre, se foram. Nós vivemos uma geração totalmente despreocupada, que não busca mais batismo com o Espírito Santo. Se eu abrir um parêntese aqui, as pessoas criticam muito os pentecostais, mas ai desta nação se não fosse eles. Eu venho de uma cidade que havia uma igreja, uma pequena igreja, não vou dizer o nome, mas uma igreja reformada. Se a minha cidade dependesse da voz deles, todos os antepassados teriam ido para o inferno. Por isso que os pentecostais eram doidos, barulhentos, até iletrados, até exagerados, mas anunciaram Cristo naquele lugar, nas serras, nas vilas, em todos os lugares, e milhares de pessoas lá tiveram um encontro com Jesus. Aí nós olhamos para a nossa geração, nós somos teóricos, teólogos. Os pentecostais não estudam a Bíblia, não sabem de nada. Dá vontade de você dizer: vai estudar, seu bobão, vai olhar a história. Os valores foram invertidos, valores morais, valores da família, valores sociais, valores políticos. Nós estamos, sabe aonde? No fundo do poço. Aí você pensa, é só no Brasil. Não é, a Europa está um caos também. Talvez a instabilidade da América não seja dinheiro, mas são valores morais que perderam também em todos os lugares deste planeta. Essa terra está gemendo porque sabe
que o Filho do Homem está vindo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor esta noite. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que essa palavra? Talvez nós devemos mais nos preocupar com a vinda de Jesus. Porque, pastor, quando existe uma preocupação, nós buscamos a preparação. Quando existe uma preocupação sobre o arrebatamento, existe uma busca maior sobre Deus. Quando existe uma busca sobre o arrebatamento, aleluia, nós priorizamos o reino de Deus, a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas, porque o nosso desejo é subir. Mas se não é prioridade isso, nós não vamos priorizar nada. Não vamos priorizar a leitura da Bíblia, a oração. Não vamos nos preocupar com a prioridade do reino. Não vamos nos preocupar com o comportamento. Por quê? Para quê? Se eu não estou preocupado em subir. Mas se você tem a reunião, você se preocupa em chegar na hora X. Senão o patrão, ó, olha para o céu. O teu maior patrão é Deus. O teu rei é Deus. Priorize o Senhor essa noite. Priorize a vontade de Deus para a tua vida. Outra coisa importante que a Bíblia nos revela sobre a globalização e a organização para uma nova ordem mundial. Que é isso, pastor? Nunca ouvi falar sobre uma nova ordem mundial. Explico. Diz para o teu irmão: é um só governo. Que é isso? Um líder para liderar todos. A igreja Canaã tem um líder ou não? Pastor Gessé Góes é o pastor presidente e ele lidera todos os supervisores. Pois é isso que o mundo está procurando. A pessoa ideal. A pessoa para dar o checkmate. A pessoa para organizar. Nós estamos à beira aí de uma terceira guerra. Você vê que as duas maiores potências do mundo estão se arranhando. Eu não estou querendo causar especulação aqui, mas tudo nos aponta para algo. A questão da globalização, a organização para essa nova ordem mundial. O que é isso? Irmão, nada menos é do que a preparação para a chegada do anticristo. E o anticristo vem? Vem, irmão. Jesus vem? Vem. E o anticristo também. A diferença é que Cristo vai nos arrebatar para o céu. E o anticristo vai dominar essa terra por 7 anos. E se você ficar, você vai ficar na mão dele. Por quê? Porque ele vai ser o teu rei. Se a gente não está preparado nem para o Brasil, para essa crise, agora imagine um anticristo. Vocês já sabem que quem não se dobrar a ele será morto. Nem compra, nem vende. Queridos, o anticristo, para quem não sabe, ele é como um Cristo substituto, ou rival de Deus. Ele tem a própria personificação de Satanás, com toda a maldade. Se um desviado ficar, que Deus livre, meu irmão, tu vai sofrer. Tem salvação depois do arrebatamento? Tem, irmão. Tem. Eu vou pregar isso nas próximas mensagens. Aleluia. Mas tu está preparado para morrer por Cristo? Dar a tua vida por Cristo?
Eu acho que é mais fácil a gente gritar essa noite: Maranata, Senhor. Volta, Jesus, volta. Glória seja dada ao Senhor. Agora você imagine a dificuldade de hoje com tudo isso. Eu não quero viver uma vida com o anticristo reinando o mundo. Sabe por quê? Eu não sei se eu terei capacidade, humanamente falando. Não sei. Eu quero subir. Quantos querem subir? A Bíblia nos dá um ensino essa noite. Levante as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. Jesus está voltando, igreja do Senhor. Será algo muito rápido. A Bíblia diz que é num fechar de olhos, ante o soar da última trombeta. Será que estamos preparados essa noite para esse momento? Ele vem, queridos. Como foi nos dias de Noé, assim será os dias da vinda do Filho do Homem. Vai haver uma despreocupação, e hoje nós estamos vendo isso. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ninguém acreditava que Deus iria destruir o mundo com um dilúvio. De repente Noé entra dentro da arca com a sua família. Deus fecha aquela porta, e aquela porta foi selada por Deus. Depois começou a chover sobre a terra. Ninguém mais pôde entrar naquela arca. Todos os que ficaram de fora, que não deram crédito à pregação de Noé, 120 anos aquele velho dizendo: Deus vai destruir o mundo. Deus não suporta o pecado sobre esse mundo. Ele foi ignorado e foi zombado. Mas o dilúvio chegou e todos foram destruídos. Aí Jesus diz: do mesmo jeito e da mesma forma será a vinda do Filho do Homem. Por isso que a mensagem é: Jesus está voltando. Preparem os vossos caminhos, preparem as vossas vidas, endireitai as vossas veredas, porque Jesus está voltando. Louvado seja o Senhor esta noite. Ele está vindo, igreja. Aleluia. O homem faz uma promessa, erra, falha, esquece. Mas as promessas de Deus são fiéis. Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Os pastores podem estar pregando outra coisa, mas Jesus vai voltar. Jesus vai levar a sua igreja para o céu. Pastor, eu tenho essa esperança. Tem? Então fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus essa noite. Feche os teus olhos. O parar a garganta não nos permite mais. Feche os teus olhos. A Bíblia diz no final do livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, nos últimos versículos: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, diga: vem. Aí João termina dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia, ela é encerrada dizendo: volta, Senhor.
Esse é o desejo do verdadeiro crente fiel, do crente que prioriza isso, que valoriza. Deus, essa noite quer abrir os nossos olhos. Não que Ele não vai nos abençoar aqui ainda, vai. Deus vai continuar abençoando, prosperando, curando. Mas o melhor está ainda por vir. Jesus está voltando, igreja. O que seria essa noite se o brado da trombeta de Deus tocasse? Será que você estava pronto? Será que você estava com o coração disposto a dizer: Senhor, eu quero, vem. Mas Senhor, eu tenho um projeto para terminar. Vou casar, estou construindo uma casa, abri a empresa agora. Volta agora não, Senhor. Vou dizer algo muito sério. Senhor, espera meu pai se salvar, minha mãe se salvar. E se teu desejo não pode estar na frente do desejo de Jesus voltar agora. Seu pai teve a oportunidade, sua mãe de ouvir. É com ele Deus. A salvação da alma, ela é individual. Esposo não salva a esposa, esposa não salva o marido, o pastor não salva os filhos, e os filhos não salvam o pai. É um desejo individual nosso. Eu tenho que desejar isso de toda a alma, de todo o espírito, de todo o coração, de estar com o Senhor. Que o Senhor abra o teu coração para isso essa noite. Arrebatamento é prioridade na vida de quem conheceu a Jesus.